Bom dia. Bom, vou apresentar agora, né, a minha parte, a avaliação final de produção de sementes. Por que estudar a maturação das sementes? Bom, começando com o estado de dormência, né, que ele surge durante o desenvolvimento da semente, com a desidratação dos protoplastos do embrião e com a maturação do tegumento, então que frequentemente possui permeabilidade seletiva. Assim, o estudo do processo de maturação das sementes é de vital importância para se determinar o ponto, né, ideal da colheita das sementes, garantindo assim a máxima produção e a elevada qualidade fisiológica. O que é equilíbrio hidroscópico da semente? Bom, o equilíbrio hidroscópico das sementes é a relação dinâmica, né, entre a pressão de vapor do ar ambiente e a da semente ou grão, que representa a igualdade de razão de transferência, né, de água em forma de vapor do grão para o ambiente ou vice-versa. Ou seja, a umidade do grão sempre entra em equilíbrio com a umidade relativa e a temperatura do ar que o envolve. Quais as etapas, né, do beneficiamento da semente? Então, as etapas são a recepção, amostragem, pré-limpeza, limpeza, secagem, classificação e armazenamento. Agora eu vou explicar cada uma. Bom, a primeira, né, recepção. Na recepção, os grãos eles ficam armazenados provisoriamente na moega, depois eles são encaminhados, né, para pré-limpeza, limpeza ou secagem. Então, o destino ele varia de acordo com o grau de umidade, né, impurezas e matérias estranhas no lote. Então, para que se saiba, né, quais as operações são necessárias, é preciso retirar amostras do produto e avaliar suas condições. Então, a primeira delas é o grau de umidade. Essa informação ela determina se será necessária a secagem do produto, né? Então, quanto ao grau de umidade, tipo assim, quando o grau de umidade é elevado, é importante que a secagem seja realizada o mais rápido possível. Afinal, né, a deterioração, que é a redução da qualidade, já está ocorrendo. Então, a recepção ela deve ser programada para que não sejam misturados, né, produtos diferentes. Isso vale principalmente para produtos já secos, né, com produtos que necessitam de secagem. Bom, amostragem. A amostragem ela é uma etapa importante para que as condições do lote recebido sejam averiguadas. Então, ela deve ser realizada seguindo metodologias padrão, né, e com auxílio de caladores, que podem ser manuais ou pneumáticos. Os produtos para retirada, né, das amostras, elas também são importantes. Então, elas devem ser de diferentes locais e profundidades. As etapas as etapas de amostragem de grão são começa com ter em mãos, né, um calador hidráulico ou manual, um balde plástico, né, um caderno e caneta para anotação. Então, né, tem que coletar subamostras, elas são amostras parciais e devem ser coletadas em diferentes pontos. Então, isso depende de como a carga de grãos estiver disposta. Tem que misturar as amostras, né, uniformemente. Assim, você terá a amostra para análise, que deve ser identificada corretamente, né? Então, as subamostras, elas devem contemplar as laterais e o centro da carga. Então, tem que posicionar o calador no ponto, verticalmente enterrado até o fundo da massa de grãos. E só assim a subamostra pode ser retirada. Para checar, né, os sistemas e comparar a eficiência das operações, você deve retirar as amostras durante o funcionamento dos equipamentos e dessas amostras são avaliadas a porcentagem de cada um dos danos. Então, nesse caso, né, pese a amostra total, retire os danos a serem avaliados, calcule a porcentagem, né, desses grãos com danos em relação ao peso inicial. A terceira etapa é a pré-limpeza. A pré-limpeza é a retirada inicial de impurezas e matérias, né, estranhas com percentuais próximos a 4%. Então, no beneficiamento de sementes, são tolerados pequenos índices de outras sementes, em torno de 1%. E zero material inerte. Então, porém, esse valor ele pode mudar, né, de acordo com as classes de sementes. Além disso, as operações de pré-limpeza, elas têm várias vantagens.
A facilidade, né, na operação de secagem, quando necessária, melhor transporte entre os elevadores, condições de armazenamento facilitada e fluxo no armazém facilitado. Então, a pré-limpeza é uma etapa obrigatória. Em alguns casos, ela pode ser suficiente. Então, nessa etapa, as peneiras elas devem ser adequadas. Além disso, o fluxo, né, de ar do ventilador ele deve ser ajustado corretamente, o que depende do grão, né, a ser beneficiado. Então, na pré-limpeza e na limpeza, as sementes são beneficiadas em máquinas, né, de ar e peneiras, e elas usam ventiladores para separar materiais contaminantes e indesejáveis de menor peso e tamanho. Bom, a quarta etapa é a secagem. A secagem de grãos, ela é a etapa para retirar a água em excesso, né? Então, isso pode ser feito através de ar natural ou aquecido. Tem que realizar essa etapa o mais rápido possível, após a colheita dos grãos com alto grau de umidade, né? Então, o grau de umidade ele deve ser mais baixo para armazenamento em locais sem aeração. E é isso. A quinta, né? Quinta etapa é a classificação. Bom, a classificação das sementes em relação ao tamanho, ela é feita para padronizar os lotes. Então, essa operação ela facilita a semeadura e distribuição no campo. Além disso, ela proporciona maior plantabilidade, né? Quando os equipamentos são ajustados da forma correta. A sexta etapa é a limpeza de sementes e grãos. No caso de sementes, né, os cuidados eles devem ser redobrados. Afinal, elas são armazenadas até a semeadura da próxima safra. A retirada de impurezas, né, matérias estranhas, sementes danificadas e verdes é indispensável. Então, assim, o vigor das sementes não é reduzido. Esse processo ele é parecido com a limpeza, né, de grãos e acontece através da passagem das sementes por peneiras de ar e mesa desimétrica. Então, a mesa desimétrica ela separa as sementes através da densidade ou peso. Sementes mais leves geralmente têm qualidade reduzida. Então, no caso de grãos, né, a limpeza é uma operação extra. Ela faz com que impurezas e matérias estranhas que tenham permanecido após a pré-limpeza sejam retiradas. E a última etapa é o armazenamento. Para o armazenamento de grãos, né, seguro, eles devem ser secos a uma porcentagem ideal e assim devem ser mantidos durante o processo. Bom, essa é a minha resposta para avaliação. Obrigada.